Vamos ler São Lucas capítulo 2, versículo 29. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Grande Senhor, mais uma vez estamos gratos por sua grande misericórdia estendida a nós, de podermos ter a palavra que temos e que o Senhor tem nos dado gratuitamente. Não há nenhum esforço para poder obtê-la, porque é algo que já está dentro de cada um de nós. Quem tem, tem. Quem não tem, não alcançará. Tem que ter uma semente divina dentro, que quando é regada através da escritura do dia, ela brota. Fale conosco, Pai, enquanto nós continuamos transmitindo esta palavra, que o Senhor possa nutrir nossas almas, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Olhos viram. Para ver estas coisas, isto é como o nascimento. Você tem que nascer, como nascer da mensagem e nascer na família Brana. A gente não entra, a gente nasce nesta família. E assim, os olhos de todos quantos viram as coisas de Deus cumprida em todas as épocas, foram olhos de pessoas que já estavam predestinadas a ver. Uns olhos veem, a irmã Brana fala sobre isso, uns olhos veem, outros não. Quem vê tem que saber que é a graça de Deus que tem revelado a você. Isso tem estado dentro de você, e quando a palavra, a escritura do dia, ela é vivificada para aquele dia, aquela hora, então aquilo faz brotar a semente dentro de cada um. Tem gente que nunca brotou a semente da salvação, porque elas nunca tiveram salvação, semente de salvação dentro delas. Como brotar se não tem semente? Como ser agradecido por salvação se não sente que é salvo? Então, quando você sabe que é salva, que é salvo, então a pessoa é agradecida, e aquilo está dentro de você. Você tem que saber que o salvo não se perde. Ele é salvo, salvo sempre. Você não se perde por problemas, por lutas, por quedas, por tropeções. Você não se perde, porque é salvo, é uma pessoa salva. E a gente tem que ser agradecido a Deus por isso, que a gente não está aqui porque nós queremos estar. Nós cremos nesta mensagem porque nós queremos crer. Tudo é uma predestinação. Desde antes, Deus viu que nós creríamos. Já pensou bem se não tivesse você para crer? Nós somos um grupo pequeno. E se não tivesse nós para crer? Bom, se não tivesse um para ver isso um dia, então nunca teria um povo para crer, porque não teria um para pregar. Assim nós temos as pessoas desde o passado que elas foram, que tiveram olhos de águias. Irmão Brana fala
vou falar mais hoje sobre a mensagem, porque clamas, fala. Como eu disse esses dias, se não tem como falar, então clame. Certo? Para Moisés foi, por que clamas a mim? Você está clamando, orando, gritando, e Deus diz, por que clamas a mim? Fala. Aí ele falou, a água abriu. Mas se você não tem como falar, o que falar, então clame. Não pare de clamar, até que o Senhor possa revelar a você que não é o clamar, é o falar. É a palavra falada, como foi falada por William Marion Branham. Cada palavra foi falada pelo profeta do dia. No tempo de Moisés, a palavra foi falada por Moisés. No tempo de Noé, a palavra foi falada por Noé. E assim por diante. Cada tempo que houve a palavra, tinha que ter uma pessoa que falasse aquela palavra. No dia de Pentecostes, o Senhor Jesus avisou antes a Pedro, quando você te converter, aí você vai confirmar seus irmãos, vai pregar para eles, vai mostrar para eles o que é correto. Mas primeiro você tem que se converter. E quando Pedro converteu no dia de Pentecostes, ele viu aquilo, os seus olhos foram abertos para ver a mensagem do dia, o Espírito Santo, Deus manifestado, mesmo em línguas partidas, por línguas estranhas, línguas interpretadas, mas ele foi aquele que teve os olhos para ver. Ele viu, os olhos de Pedro viu. Assim, são os olhos de cada pessoa eleita. Irmã Brana diz que Moisés, ele teve aquele olho de águia e que ele viu também que aquele povo que lá no Egito estava sendo escravizado, aquele povo era eleito. Moisés viu. E Moisés foi criado junto com o povo do Egito. Mas ele não suportou ficar vendo o povo justo, abençoado, eleito de Deus e escravo de Faraó. E muitas vezes a pessoa é uma pessoa boa, justa, é uma pessoa eleita e está escravizada por uma denominação, escravizada por um sistema, escravizado por uma Santíssima Trindade. O outro está escravizado pela dualidade, o outro escravizado pela unicidade. Então é melhor ser um escravo de Deus, escravo da palavra que cumpre no seu dia. Agora, quando Deus está fazendo algo, só aqueles que têm olhos para verem aquilo, naquele dia, é que vai ver. E a gente pensa que são pessoas grandes, renomadas, mas não, Deus toma pequenas pessoas, pessoas simples, como eu, como você que está me ouvindo, Deus toma para poder mostrar essas coisas. Ele poderia fazer isso com grandes homens, e isso daria um grande povo, mas ele mesmo sabe o que eu vou fazer com um grande povo, se esse grande povo não tem a minha semente do dia. Porque você só pode gerar se você tiver a semente do dia. Nos dias de Jesus, eles queriam gerar a semente de Moisés. Jesus teve que falar para ele, já acabou. Isso aí já passou. Foi para o tempo de Moisés. Não é para hoje. Você não espera hoje que eu vou pegar vocês e vou atravessar o mar da Galileia. Não, isso daí quem fez lá atrás foi Moisés. Ele atravessou o Mar Vermelho. Então não espere que Deus vai fazer algo que ele já fez lá atrás e que ele tem que fazer aqui outra vez, certo? Nós temos essa escritura repetida. Se você notar, nós temos duas coisas que é bom salientar. Moisés e Elias sendo dois profetas maiores e que nunca Deus usou dois profetas ao mesmo tempo.
Então, o irmão Brana diz que Moisés vem representando a lei e Elias virá representando os profetas, a justiça de Deus, quando eles estiverem pregando na grande tribulação. Mas são dois, você vê. Nós temos uma mensagem com William Branham e temos uma repetição daquela mensagem, certo? Com a esposa, ela repete aquela mensagem que William Branham, o sétimo anjo, pregou. Então são coisas que você precisa guardar, é que Deus usa repetindo, certo? Ele nunca fez isso de usar dois profetas, mas vai usar Moisés e Elias. Isso foi o que o irmão Branham disse. O irmão Branham disse que ele viu Elias saindo sozinho na era, esse era o ministério dele. E depois ele viu o Elias saindo com Moisés. E ele mesmo diz no quinto selo, e perguntas e respostas sobre os selos, que Deus diz para ele falar para nós isso. Se era para ele falar para nós, porque é um acontecimento, e que sempre é pregado. Deus usa um. Mas Moisés e Elias estará manifestando o ministério na grande tribulação. Sempre foi um, mas ali será dois. Não tem outro lugar, irmão Branham mostra, não tem outro lugar na Bíblia onde Deus usa dois homens ao mesmo tempo. Eu estou falando para você de acordo com a Bíblia e com a mensagem do profeta. Apocalipse 11 mostra isso, que serão dois homens com o ministério operando de Cristo neles. Isso estará na terra no período da tribulação. E agora que Deus usou William Branham, ele não pode usá-lo outra vez, porque ele já partiu. Como que as pessoas podem crer numa fábula de que Deus vai usar William Branham outra vez, quando ele já partiu? Se vocês perceberem, nem o próprio Jesus, Deus veio e usou o corpo de Jesus, mas quando ele usa outra vez o Espírito que estava em Jesus, é outro corpo, não é o mesmo corpo. Aí foi o corpo de Branham que Deus usou. Mas as pessoas ficam enganadas e elas não percebem que cada vez que Deus está usando um corpo, é Deus em morfe, é Deus mudando. É Deus vem num corpo, depois ele vem no outro corpo. Aquelas pessoas que viram Deus num corpo, a hora que elas verem Deus no outro corpo, se elas são daquela era e elas são eleitas, elas identificam Deus as duas vezes. Eu vejo isso, que eles identificaram Jesus. E depois eles tinham que identificar quem? Pedro. Tinham que identificar. Porque Jesus tinha falado de Pedro, você vai converter e você vai confirmar os irmãos. Então, se eles ficassem apenas com Jesus e não ouvissem Pedro, eles estariam errados. Porque Jesus agora estava em Pedro e derramando-se na igreja através dos dons no dia de Pentecoste. Assim ele fez durante todas as 7 eras. Irmão Branham mostra que enquanto Jesus estava na terra, era o Filho do Homem. Quando Jesus saiu da terra, ele era Filho de Deus. Filho do Homem é Deus não a carne, profeta. Foi Deus em William Branham. Aí, Filho de Deus é Cristo na igreja. Isso foi o que Cristo fez durante 7 eras. Um período de 2 milênios, Deus tem trabalhado, Deus operando na igreja. Aí, por último, ele tem aquela promessa de São Lucas 17, 26 a 30, que teríamos a repetição dos dias do Filho do Homem na terra outra vez. A repetição dos dias de Noé, dos dias de Ló. Então, isso tem acontecido. Deus disse que isso ia acontecer e isto aconteceu. Então, nós temos que entender que quando Deus manifestou como Filho do Homem outra vez, aqui no século XX, nos Estados Unidos, não era Jesus, era Branham, entende? Era Jesus manifestado como Filho do Homem. Aí você diz, mas o William Branham não é o Filho do Homem. Não é, mas o Filho do Homem que estava nele.
Assim como tem a diferença de Jesus, o Senhor e o anjo do Senhor. Você vê que William Branham, ele era o anjo, o qual o Senhor estava nele. Por isso vê a diferença. William Branham, o anjo, e aí vem o Senhor no anjo. A diferença do anjo com o Senhor. Espero que vocês estejam vendo essas coisas. Mas são manifestações de Deus. Quando Deus vem e manifesta para aqueles que os seus olhos devem estarem abertos para aquele dia. Então Moisés teve os olhos de águia, ele viu, olha, eu vou preferir sofrer com o povo de Deus. Acho que nenhum de nós ia querer isso, se não for eleito. Moisés deixou o palácio para poder estar junto com o povo maçando barro. Quem ia sair do palácio de Faraó para ir lá para o meio do barro? Só o eleito. Moisés escolheu isto. A Bíblia diz, está em Hebreus 11, ele escolheu. Ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó para sofrer um pouco com o povo de Deus. Isto é eleição. Não importa se você está numa boa vida, mas tem uma eleição que está dentro de você, e quando aquilo acontece, você faz a escolha por aquela eleição. Você não faz porque você quer, porque você não é diferente dos outros, porque nós queremos. A diferença está porque Deus faz a diferença. A palavra é quem faz a diferença. Então você escolheu. Por que os outros da sua família não escolheram? Porque eles não vêem. Eles não dão conta de ver. Você pode chegar em casa, falar com o marido se ele não é cristão, falar com a mulher se não é cristã, e com amor, com dedicação, e dizer, bem, olha, isso daqui é real, isso é verdade. Eles olham de lado, não sei, você é doido mesmo. E ainda quer aplicar sua loucura em mim. Entende? Porque isso não é para eles. Não é para eles. E você olha nisso, você vê. Moisés olhou e eles podem dizer, mas como que Moisés faz uma escolha louca dessa? Olha como Moisés está. Moisés está agora maçando barro quando ele deveria estar assentado lá no trono. Ele seria o próximo faraó. Ele rejeitou ser chamado filho de Faraó, certo? Da filha de Faraó, para sofrer com o povo de Deus. Veja os olhos de Pedro, quando aquilo se abriu para ele. Ele diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Amém? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Veja a samaritana, ela chegou a dizer, vejo que és profeta. Então tem olhos que veem, mas tem olhos que não veem. O que você vai fazer? São pessoas que a gente pensaria, o grande fariseu, saduceu, o Anás, o Caifás, sumos sacerdotes naqueles dias, eles que deveriam ver, mas eles não viram. Quem foi ver foi uma mulher de má fama, que já teve 5 maridos, e agora vivendo com o 6º, ela pôde dizer, vejo que és profeta. Amém, amém. Glória a Deus. Então, quando é eleito, irmãos. Você não vai dizer assim, é porque eu vivo uma vida santa desde pequeno, é por isso que eu sou eleito. Não, não é porque eu nunca fumei, nunca bebi, nunca adulterei, que eu sou eleito. Não é isso. A eleição, talvez venha nas pessoas, elas fizeram tanta coisa errada, mas um dia elas descobrem que elas eram eleitas. É isso que manda. Chega um tempo que elas descobrem, eu sou eleito. E eu vejo estas coisas, eu estou vendo esta mensagem. Pode dizer, eu estou vendo Cristo. Logo eu estou vendo Pedro, o que ele fez. Aí eu estou vendo cada mensageiro. Nós que cremos, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Por que não cremos em Branham? Então, se nós cremos em 6 mensageiros, por que não crer no 7º? Se o irmão Branham diz que os mensageiros representam
os 7 selos, se nós cremos em 6 mensageiros representantes de 6 selos, por que não crer no mensageiro, que é o 7º representante do 7º selo? Então você vê que as pessoas, elas passam por alto, os olhos não dá para ver, é como se você não segurar aí, seus olhos não vai dar para me ver. Você vai olhando em mim assim, daqui a pouco você vê uma fumaça, e aí eu desapareço dos seus olhos, certo? E eu continuo do mesmo jeito. Então tem gente que elas não conseguem ver a palavra do jeito que ela é. Talvez no início elas olham na palavra, isso é verdade, isso é emoção. Olha, eu creio nisso, isso é emoção. Eu vou fazer o que esta palavra diz, muitas vezes é emoção. Você segura as pontas, 10 anos, 20 anos, 30 anos, você está velhinha, velhinho, dizendo, eu creio nessa palavra. Simeão e Ana, velhinhos, creram, ele estava esperando. Olha, foi dito para ele, você não vai morrer, enquanto você não ver a salvação de Deus. Ele ficou descansado, ficou lá no templo, e esperando que isto acontecesse a qualquer dia. E ele só foi envelhecendo, envelhecendo, e todo primeiro dia da semana, ou mesmo no sábado, seja como quiser, eles estavam trazendo as crianças e as apresentando a Deus. E o sacerdote fazendo isto daí, que era feito sempre no sábado, antes de Cristo, estava sendo feito mais no sábado. E chegou a hora que Simeão foi tocado pelo Espírito, diz o irmão Brana, que o Espírito Santo falou para Simeão, o menino está aí hoje, a salvação chegou. Então, até nisso o homem devia pensar, bom, então a minha hora também, agora chegou. Porque meus olhos vai ver o Salvador. E ele foi aproximando, sem perceber qual menino era, no meio. O irmão Brando tem uma mensagem que ele disse que podia ter umas 2.000 crianças naquele dia, e Simeão simplesmente passou no meio de todas e chegou numa que estava nos braços de Maria, e ele tomou a criança antes do sacerdote. Antes do sacerdote apresentar a Jesus, Simeão pegou a criança e falou estas palavras, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava ali vendo a Ana, que nós fomos ensinar que ela era cega, ela estava ali no templo aguardando também esse momento. E eu creio que quando Simeão diz, eu vi agora, estou vendo agora a minha salvação, eu creio que Ana de lado ela está dizendo, amém, eu não posso ver, mas eu creio. Entende? Isto é real, são pessoas que elas foram escolhidas para ver. Porque Pedro viu, tu és o Cristo. Irmãos, dá uma paradinha. Por que os outros não viram? Porque os demais discípulos não disseram nada. Porque eles não tinham visto. Deus se revela a um. Este um se revela aos outros. É assim que Deus sempre fez. Deus se revela a um. Então ele revelou-se a Pedro. Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Então, um diz uma coisa, outro diz outra, mas ali estava ele, Pedro, para dizer o que é certo. Mas o que eles diziam não causava nenhuma alegria em Jesus. Mas daqui a pouco, eles podem ouvir Pedro levantar e dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por quê? Os demais eram eleitos, mas para ver aquilo naquele dia, era um eleito. Os demais no dia de Pentecostes eram eleitos, mas para confirmar os irmãos, era Pedro, um eleito. Então Pedro confirmou e os demais abonaram
aquela confirmação. Eles creram. Então sempre tem olhos que veem e olhos que não veem. Simeão diz: os meus olhos viram a tua salvação. Amém. Tem olhos que vê a promessa de Deus. Deus tem uma promessa. Então tem olhos que vê aquela promessa. Tem olhos que não veem. A gente pode passar por várias promessas, desde o princípio. Quem viu a promessa que Deus ia destruir o mundo antediluviano? Só Noé e sua família. Não conseguiu ganhar mais ninguém. Ainda que ele trouxe a semente da serpente para dentro da arca, mas era o que ele podia fazer. A pregação dele era aquela para ganhar aquelas pessoas daquele dia. Feliz, olha para você ver, estava numa forma perdida aquela semente da serpente. Feliz ainda aquelas mulheres que casaram com os filhos de Noé, porque elas foram para dentro da arca, elas alcançaram salvação. Era a mesma coisa de dizer, os outros da minha família, elas podiam dizer, elas sabiam a genealogia delas. Os outros da minha família não vê nada no meu sogro, mas eu vejo. Os meus olhos estão abertos para ver que meu sogro está com a palavra. Meu sogro tem a mensagem. Os meus olhos veem isso. Cada uma delas podia dizer, é Deus operando com oportunidade para quem naquele dia valoriza. Pessoas que você pensa que deveriam valorizar, elas não valorizam as coisas de Deus. Se vocês estão aqui valorizando uma mensagem, e sabe qual mensagem? Ninguém crê nela. Não tem uma denominação que crê nela. Não temos apoio de ninguém. Entende? Não estamos reclamando também, não. Não temos apoio nem do povo que crê em William Branham. Não. Por que vocês creem? Vocês pela internet, por que vocês estão crendo? Porque isso foi revelado a vocês. Os vossos olhos viram. Os olhos dos outros, eles não podem dizer, os meus olhos viram. Alguém diz, os meus olhos viram 3 lá no céu. Os meus olhos viram 2, o pai e o filho. Então as pessoas não sabem o que veem. Elas veem a coisa errada e ainda diz que elas estão vendo coisa de Deus. Mas quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai, isto é correto. Irmão Branham diz, isto é o que fez Jesus maravilhoso. É quando ele diz, eu e meu Pai somos um. Amém? Amém. Nós temos aqui a promessa de Deus, ordenados para ver esta hora. O 91, porque clamas, fala. Tem pessoas ordenadas, a gente quer colocar todo mundo para dentro, mas não adianta. Trate todo mundo bem. É o que eu tenho tentado esclarecer para vocês. Trate todo mundo bem. Mas você tem que saber que uns são ordenados para ver esta hora. Outros não foram ordenados. Outros não verão esta hora de maneira alguma. Por mais que você luta, que você fala, que você diz, olha, eu vou esmiuçar tudo para essa pessoa, para ela ver. Ela não verá, porque não foi ordenada para ver. É um vaso que está na mão do oleiro, um foi feito para honra e o outro foi feito para desonra. Romanos capítulo 9. E não adianta o vaso reclamar, porque é o oleiro que faz. É o oleiro, ele que sabe. Ele sabe o que nós faríamos com a palavra dele. Ele nunca nos faria um vaso de honra. Ele sabendo que nós vamos ser contra a mensagem de Jesus, contra a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes, o batismo em nome de Jesus Cristo. Deus sabendo que nós seríamos contra a mensagem de William Branham. Ele não fez nós um vaso de honra.
Ele não faz essas denominações vaso de honra. Qual o motivo? Porque ele viu que elas rejeitariam sua palavra. Então, ele não podia fazê-las vaso de honra, sendo que eles iriam desonrá-lo. Então, ele não fez. Não é questão da pessoa dizer, bom, Deus é culpado. Não, Deus vê de antemão. Ele viu de antemão se aquela pessoa ia aceitá-lo ou não. Deus viu de antemão quem cria no irmão Brana e quem não cria. Por isso ele abriu os olhos daqueles que ele viu de antemão. E nós temos aí pessoas que creem no irmão Brana. Mas logo em seguida termina a era do irmão Brana. E o irmão Brana pregou isso dizendo, estamos na era da noiva. Por quê? A era dele, a era do Filho do Homem, aquela era da manifestação de Deus em carne, estava chegando ao final e ele já estava mostrando uma nova era que estava começando. A era de Laodiceia estava terminando com o ministério dele, que ele era o 7º ministério e 7º anjo das eras, e agora ia começar uma nova era, que era a era da noiva, certo? Era da noiva, que ela teria a palavra, que ela creria naquilo que os Estados Unidos não creu, que foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. Agora, eles creram? Não creram. Mas já não cumpriu? Já. Quem era para crer? É um povo que vem depois deles. É um povo que vem depois dos Estados Unidos. Deus operou. Cada época que Deus opera, ele opera e tira o homem. Ele operou com Lutero e tirou Lutero. Operou com Wesley, tirou Wesley. Ele operou com o irmão Brana, e o irmão Brana foi embora novinho, com 56 anos. Um homem que não era como nós, um homem que subia as montanhas, tinha uma saúde de ferro, morreu com 56 anos. Mas Deus o tirou. É isso que Deus faz. Ele pregou a mensagem. Deus não tirou ele antes. Talvez eu entre em pormenor, você pode pensar que não tem nada a ver. Porque Deus não tirou o irmão Brana em 1923, quando ele foi atirado nas pernas. O médico chegou a dizer que você precisa amputar a perna. Ele diz assim, sobe mais um pouquinho e corta o pescoço, porque eu não poderia viver sem minhas pernas. E ele recuperou no tempo que não tinha anestesia. Passava éter e a pessoa tinha que aguentar aquela operação. Ele não morreu. Por que não morreu? 40 anos mais tarde, ele ainda ia revelar os 7 selos para nós. Ele tinha um ministério, entende? Ele via aquilo, ele teve visões, ele viu estas coisas. Então, as pessoas não percebem. Eu fico pensando, por que eu não morri em 79, quando eu fui acidentado? E olha que fiquei no ruim. Hoje eu sou todo quebrado. Mas, por que não morri? Porque ainda tinha que pregar essa mensagem. A gente parece que não entende. Eu estou falando em pormenor, que as pessoas podem... Alguém já falou assim, ele disse que foi acidentado, por isso que ele prega essa loucura, ele não é bom da cabeça. Deve ter batido a cabeça. E por isso que ele prega o que prega. Tem gente que falou isso aí, irmãos. Agora você tem que saber que eu sou normal da cabeça. Mas nós normais somos anormais para eles. Entende? Porque eles não podem ver essas coisas. Então Deus não me levou em 79 e eu estou aí 40 anos depois. 40 anos depois, meu Deus do céu. Que privilégio de viver. 40 anos depois, estou eu aqui ainda em 2019, certo? Graças a Deus. Tinha uma mensagem para ser pregada. Deus viu alguém pregá-la pela primeira vez? Se ele tivesse visto, não precisava de mim, ele já
levável embora naquele tempo mesmo. Mas ele viu, vai ter que ficar, essa coisinha tem que ficar por aí. Porque não há ninguém para crer que a era terminou. Não encontro ninguém depois de Brana para ver que o novo nome é Brana. Deus, eu fico pensando nisso, Deus, olha e diz, olha, não vejo ninguém, que os olhos estão abertos para ver que eu saí do trono, e que eu já desci na terra outra vez, me materializei no 7º anjo, não tenho outro olho para ver. Então aí nós vimos, graças a Deus, nós vimos, os meus olhos viram. Não é questão de eu falar, eu tive visão, porque tem gente que é assim, se fala assim, eu tive visão, eu tive sonho, hoje fica tudo arrepiado. Não, eu não tive nem visão, nem sonho. Eu vi mesmo, eu vi na Bíblia. Sabe o que é? Eu vi na mensagem que a era terminou, e se a era não terminasse, os selos não seriam revelados. Eu vi, os meus olhos viram isso daí. Eu vi na mensagem do profeta que o cordeiro, para revelar os selos, tinha que sair do trono e converter em leão, porque ele desceu em Apocalipse 10:3 e bradou como leão. Os meus olhos viram isso daí. Por isso que eu estou pregando essas coisas. Estou pregando uma coisa que os meus olhos viram. Eu não estou carecendo de ter uma visão à parte, que se eu tivesse eu poderia talvez ser bem favorecido. Mas eu não estou precisando de ter uma visão à parte, que tem hora que a gente lamenta. Eu podia ver coisa melhor. Eu podia ver melhor do que você vê, ninguém está vendo. Melhor do que nós vemos, ainda ninguém viu. Os meus olhos viram. Os seus olhos viram. Os olhos da samaritana viram. Os olhos do Zaqueu viram. E assim por diante. Os olhos de Pedro. Todos estes foram ordenados para a vida. Outra coisa que eu quero um pontinho aqui. Vai acabando a bateria aí, e o rapaz fica cansado de ficar por perto, que não é fácil. O 71, porque clamas, fala, tenho escolhido a ti, tu és o homem. Irmão Brana falou que Deus falou para Moisés, tenho escolhido a ti, não há outro homem. E aí a gente vem. Para tirar o povo do Egito, Deus tinha Moisés. Para salvar o povo dos seus pecados, Deus tinha Jesus. Tenho escolhido a ti, não tem um outro. Tenho escolhido a ti, Pedro, para poder pregar o batismo em nome de Jesus Cristo, para ensinar esse povo no dia de Pentecostes, aí em Jerusalém, quando está cheio de gentios. Tenho escolhido a ti, tu és o homem. 7º anjo, é até importante, né? Você vai chegando assim, Deus podia dizer, tem escolhido a ti, eu escolhi você, Lutero, tu és o homem para pregar justificação pela fé, tenho escolhido a ti, Wesley, tu és o homem para pregar a santificação. Mas quando chegou nos Estados Unidos, ele tinha um ministério tríplice. Ele diz, tem escolhido a ti. O ministério é tríplice. 3 num. E ele disse, tenho escolhido a ti. Não tenho escolhido a vós. Tenho escolhido a ti. Tu és o homem, Brana. Tu és o homem com o ministério de Elias. Tu és o homem com o ministério do Filho do Homem. Tu és o homem com o ministério do 7º anjo. Tenho escolhido a ti. Amém. Amém. Então chega a este ponto, a gente fica pensando que qualquer hora Deus dirá para alguém, tenho escolhido a ti, tu és o homem para comer o livrinho. Tenho escolhido a ti. Não é importante isso daí. Qualquer homem que estiver me ouvindo, você já pensou, meu filho, se você estiver incluso numa revelação desta, que Deus falou para Moisés e vem falando para cada homem, tenho escolhido a ti, tu és o homem, tenho escolhido a ti para comer o livro e para representar a minha esposa, tu és o homem. Já pensou você, meu irmão? A hora que Deus falar isso para você, te escolher para este fim,
dizer, tenho escolhido a ti, tu és o homem, é uma pessoa, mas eu tenho escolhido a ti, para revelar a minha palavra. Ele diz, tenho escolhido a ti, sétimo anjo, para comer o livrinho, ele dirá, tenho escolhido a ti, João. Eu sei que nós podemos chegar em Apocalipse 10, 8 a 11, dizer, é bom a gente falar assim, tenho escolhido a ti, noiva, para comer o livrinho, mas lá está escrito o quê? João. Apocalipse 10, 8 a 11, está escrito o quê? João, tu és o homem, tenho escolhido a ti. Então, quando isto acontecer, as pessoas verão, o eleito verá e dirá, os meus olhos viram. Os meus olhos viram essa manifestação. Os meus olhos veem essa manifestação. É só isso acontecer. Amém. Deixa eu encerrar aqui. Mais um versículo, São Lucas 2,15. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros. Que a reunião dos pastores e os anjos chegaram para aqueles pastores, mas depois os anjos foram embora. Aí os anjos indo embora, aí os pastores falaram uns para os outros, vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu. Então, são coisinhas que vêm na gente. Vamos, pois, no Pentecoste e vejamos se isto aconteceu. Vamos nos Estados Unidos e vamos ver se isto aconteceu ou não. Ele está dizendo, vamos, pois, até Belém. Vamos, pois, até os Estados Unidos. Vê se Deus não abriu a palavra. Vê se Deus não revelou a palavra. Vê se Deus não abriu os 7 selos. Vamos nos Estados Unidos. Vê. Agora, vejamos isto. Vê se Deus... Vamos ao Brasil. Vê se Deus não comeu o livrinho. Foi no Brasil. Nenhum homem para comer o livrinho pode ele só comer. Deus tem que comer com ele. Você está ceando com ele e ele com você. Assim nós estamos nesse tempo. Vamos, pois, até Belém e vejamos isso, se isto aconteceu, o que o Senhor nos fez saber. É só você ter luz dos céus. Vamos então, vamos até a Franca, vamos falar. Se não aconteceu, você sai dizendo, ó, não aconteceu. Eu não vi selos abertos, eu não vi novo nome, eu não vi o Cordeiro fora do trono. Para você não aconteceu, mas tem uns que podem dizer, os meus olhos viram, os meus olhos foram abertos, os meus olhos enxergaram, isso aconteceu. Mas se você quiser fazer um teste, escuta a mensagem. Para numa pregaçãozinha dessa daqui hoje, que nem internet nós estamos tendo para transmitir, e a gente tem que arrumar esses meios, ainda bem que tem meios para essa transmissão. Os meus olhos viram. Sabe por que eu prego para vocês? Porque os meus olhos viram. Eu olhei na Bíblia e vi. Olhei na mensagem e vi. Eu não inventei. Eu te garanto, tem muitos parágrafos. Eu não inventei. Os meus olhos viram. E por que vocês estão aqui? Porque os seus olhos viram também. Porque vocês estão pela internet, Portugal, África, Moçambique, Estados Unidos, Califórnia. Porque vocês estão aqui ouvindo. Porque os seus olhos foram abertos também. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder receber a sua palavra enquanto é tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem falado para nós através do seu anjo, seu profeta William Branham. E nós podemos hoje mastigar esta mensagem, comer este livrinho que outrora era um livro, mas logo ele foi revelado e se transformou em livrinho. Ele era um livro em Apocalipse 5, mas ele é livrinho em Apocalipse 10. Senhor, é o diminutivo, é aquilo que as pessoas desprezam, é desprezível o diminutivo. Ninguém gosta do diminutivo, eles gostam do aumentativo, mas diminutivo ninguém gosta, Senhor. Mas o Senhor veio no diminutivo, de livro para livrinho.
Obrigado, Pai. Dá-nos graça para continuarmos comendo esse livrinho da melhor maneira para a glorificação do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tu que estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com teu povo, o grande dia em que tu virás, então subiremos ao teu encontro pra todo sempre. Aleluia. Ao céu de luz. Amém, amém. Muito bom, não é? A irmã Diná pede oração em seu favor e a favor da sua irmã, né, Silvana, que está completando mais um ano de vida. É a sua irmã, Silvana, irmã da Diná. E irmão Joadir pede oração para o seu colega Esron, que está internado. E oração para Natan Pimenta e Elker Pimenta. Grande Criador, reconhecemos tua onipotência, que todas as coisas são feitas porque o Senhor quer que seja feita desta forma. E a cada vez que o Senhor manifesta, tu és zombado na terra, mofado, porque tu sempre tem vindo em pessoas simples, incapaz à vista do ser humano grande do dia. Mas o Senhor tem operado. Estamos agradecidos ao Senhor pelo que tem nos dado. Abençoe a Silvana,
que ela tenha muitos anos de vida. O Esron, que seja abençoado também ali internado, que ele tenha saúde pelo poder de Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Natan Pimenta e Elker Pimenta, alcance a bênção do Senhor. Tu és o Deus que já operou em nós. O que nós temos que fazer é crer na sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, alcance cada pessoa que está conosco em mais esta transmissão, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós estamos chegando ao final e amanhã provavelmente não tem aqui, mas o irmão Mesquita, se puder transmitir, daí talvez vai ficar sem internet. Não sabe se vai ficar até segunda-feira, que não recebemos nenhum aviso, que eles deveriam avisar. Não sei se os papéis chegaram aí e os irmãos não viram, mas parece que é só segunda-feira. Certo, está fazendo alguma correção aí na linha e fica atrapalhando nós, né? Mas amanhã teremos nossa reunião, se Deus quiser, à noite, 18h30, vamos estar aqui adorando a Deus novamente. Amém? Vamos em paz, Deus te abençoe, uma boa noite. Muito obrigado, rapaz, por essa paciência de ficar aí olhando em nós aqui de pertinho, né? Deus te abençoe. Qual é o seu nome? Henrique. Henrique, Deus abençoe, Henrique. Os meninos estão sendo uma ajuda para nós. Outro é Fernando, né? Fernando e Henrique. Deus abençoe. Cada um de vocês pode ser usado para cantar, para tocar, né? Isso é muito bom. Cada um pode ser usado, é só desejar, certo? Faça algo para a glória de Deus. Irmão Mesquita, é com você. Boa noite, povo de Deus, por toda parte, no Brasil e por todos os lugares. Muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.